Tanto eu quanto o Rafael, quando vimos, a gente achou que o filme podia abrir margem para falar de depressão pós-parto, mas não falou, né? A depressão pós-parto é um transtorno que existe, que pode acometer muitas mulheres. E muitas mulheres com depressão pós-parto podem ter comportamentos e falas semelhantes à personagem do filme. Olá, meu nome é Raquel. Meu nome é Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje, quem viu o vídeo da semana passada já sabe, falaremos do grande ganhador do Oscar e que de fato conseguiu vários prêmios mesmo, né? Mas que ganhou também o prêmio de melhor filme, chama Uma Batalha Após a Outra. Por que ganhou o melhor filme? Não fazemos a menor ideia. Me conta, se você souber. Exato! Deixa aqui nos comentários, porque assim, eu dificilmente olho a crítica dos filmes, porque a gente gosta de fazer análise a partir do que a gente vê. Sim. E não do que as pessoas escrevem na internet. Inclusive, só um parêntese rápido, teve gente reclamando em outros vídeos que, se vocês tivessem lido o livro, vocês saberiam que não é bem assim. A gente não lê os livros, a gente só vê os filmes. Isso, a proposta então, é essa. Não esperem que a gente vá aprofundar uma coisa que não está no filme. Então, quando vocês forem comentar, isso está no livro, não comente como se a gente tivesse que ter lido. Comente, olha gente, tem isso aqui que acontece no livro que explica melhor a dúvida de vocês. Obrigada. Tá? É isso, aí a gente vai comentar alguma coisa de volta e é isso, a gente abre um diálogo. Mas esse filme, ele era tão ruim desde o começo, que eu falei assim, eu preciso entender se eu estou deixando passar alguma coisa. E aí não, ele fala de um contexto de que as pessoas que pegam uma causa e lutam só por essa causa, elas podem banalizar a causa. Falei, E aí uma batalha após a outra, que as pessoas ficam viciadas em lutar, em reclamar. Eu falei, e é por isso que ele ganhou o melhor filme? Porque ele banaliza as coisas das pessoas? Pega um monte de luta social ali, um monte de causa e banaliza, aí tudo bem, faz sentido ganhar o melhor filme nos Estados Unidos, com o governo Trump, né? Que a gente tem que lembrar que o Oscar, ele tem o seu papel político na história, né? Aliás, por isso, muito provavelmente, o Agente Secreto não ganhou nada esse ano. Um filme de ditadura já havia ganhado ano passado. A gente não vai ter, né, 2 filmes de ditadura ao mesmo tempo, num ano de eleição, né? Então, temos que pensar que o Oscar não tá. Inclusive, o Oscar proíbe manifestações políticas, né? Então, enfim, tá tudo aí. Mas, assim, o filme é muito ruim. São 2 horas e 38 de filme. Eu assisti 5 horas e ainda faltava uma pra acabar o filme, tá? E podia ser um filme de 1h30. Eu já vi outros filmes com essa mesma temática que duraram 1h30, 1h40 no máximo. Sim. Que se aprofundaram tanto quanto o de 2 horas e 38 no assunto. Sim. Porque um filme de 2 horas e 38, você acha, poxa, de repente vai se aprofundar mais. Mas o que fazia o filme demorar muito é que as cenas eram muito longas. Gente, tem a cena do DiCaprio. Essa cena, cada uma de nós tem a cena que a gente odiou mais. E pra mim não faz o menor sentido a cena, 10 minutos com o DiCaprio falando, eu não lembro a senha, me fala qual é a senha. Eu não lembro a senha, me fala qual é a senha. Eu não sei o que lá. Caraca, 10 mil E são 2 cenas, tá? Porque... E enquanto isso tá o professor de karatê lá, ajudando as pessoas, tentando salvar todo mundo, porque a polícia vai chegar e pipipipopó, e ele tá... Não me fala a senha, eu esqueci a senha. Aí o cara tá falando, não, você tem que falar a senha. Qual é a hora? Eu não sei a hora. Meu Deus, era uma cena de 10 segundos. Ele dizendo, putz, não sei a hora, eu preciso que você chame seus... Não, 10 minutos. Não sei se são 10 minutos, mas assim... Essa é a sensação. A sensação é que são 10 minutos dele dizendo que ele não sabe a hora. E o cara do outro lado dizendo, eu preciso que você me diga a hora. E ele fala, não sei a hora. Pô, que saco, cara. E a da Raquel é a outra. Eles estão mais pro final do filme. Eles estão na estrada, cada um num carro. Ele, a filha dele e o outro cara que tá querendo matar eles. E aí aparece ela no carro, ele no carro, o cara no carro. Ela no carro. Na ordem ao contrário. Ele no carro. Ela no carro, o cara no carro e ele no carro. Ela no carro. E assim, fica rodando a câmera e todo mundo assim, só dirigindo. E olhando pros lados. E dirigindo. E eu já entendi que eles estão se perseguindo. Podemos, por favor, passar para a próxima etapa? Porque assim, ao invés de construir a tensão, você fica irritado. Bom, pelo menos eu fiquei. Sim, talvez sim. Pra algumas pessoas você funcione. se distrai, porque não funcionou pra construir tensão. Porque você já sabe
que vai acontecer alguma coisa. Você não tem certeza do que é, mas você já sabe o que vai acontecer. Não precisa dessa troca toda de cena. Então, enfim, muitas cenas desnecessárias. Agora que a gente já reclamou bastante do filme e pipipipopó. Tem uma outra coisa, sinopses, que eu comentei no vídeo anterior. Vamos começar daqui. A gente tem alguns filmes que a gente não viu, a gente não sabe qual é o assunto, a gente não procura o assunto, porque de fato é isso que a gente estava falando antes. A gente vai olhar o filme, a gente quer ter a surpresa do filme, a experiência de qualquer pessoa que está assistindo o filme. E aí, as sinopses a gente tem reparado que cada vez mais elas retratam menos fidedignamente o filme. Sim. Então, nessa sinopse especificamente, numa batalha após a outra, a sinopse diz que o personagem do DiCaprio é um cara, paranoico. E assim, ele não é paranoico, porque a ideia da sinopse é dizer que o medo dele com relação à filha é exagerado. E não é. Tanto não é que depois de 16 anos eles são perseguidos e ao longo desses 16 anos todas as outras pessoas que faziam parte do grupo dele lá estavam fugindo, estavam se protegendo. Então não tem paranoia no sentido de um medo exagerado. Tem um medo real, uma preocupação real. E porque esta preocupação existe, é que ele se salvou, o professor de karatê lá salvou um monte de gente, a menina foi salva. Então, assim, não tem medo exagerado nessa história, tá? Então, só pra gente não conectar a achar que o que ele sentia era paranoia. Não era. Sim. Mas agora que a gente já parou de reclamar tudo, vamos tentar extrair coisas pra gente falar aqui, tá? Primeiro assunto, o comportamento da esposa dele, né, da namorada dele, depois que tem o bebê. Tanto eu quanto o Rafael, quando vimos, a gente achou que o filme podia abrir margem pra falar de depressão pós-parto. Mas não falou, né? A depressão pós-parto é um transtorno que existe, que pode acometer muitas mulheres. E muitas mulheres com depressão pós-parto podem ter comportamentos e falas semelhantes à personagem do filme. Sim. Então podem se sentir sobrecarregadas não é a palavra, mas assim, desconectadas da criança. Podem se sentir com ciúmes da criança, né? Da criança receber mais afeto e mais atenção das pessoas. Elas podem se sentir sem vontade de estar com a criança, porque afinal de contas elas estão passando por um processo depressivo. Isso não significa que elas não amem os seus filhos. É que este amor não consegue se expressar de uma forma saudável. Quando essa mãe ela é submetida a um tratamento adequado, todos esses comportamentos, todas essas preocupações, todos esses pensamentos param de aparecer com frequência e essa mãe, então, consegue demonstrar todo o amor, todo o cuidado que ela sente pelo filho e pela filha e cuidar da maneira adequada da criança, tá? Então, depressão pós-parto é algo que existe, que tem tratamento, que é sério, que não é frescura e nem é descaso. Então, mulheres que, porventura, perceberam similaridades com o comportamento ali do comecinho do filme da mãe da menina, se você está passando por alguma coisa parecida, pode ser que você esteja com depressão pós-parto. Se é logo no comecinho, assim que o bebê nasceu, existe uma outra coisa chamada baby blues, que é uma alteração hormonal, que também pode fazer com que a mãe fique muito triste, muito preocupada, muito desconectada. Tudo isso tem tratamento. O baby blues, ele inclusive passa sozinho na grande maioria dos casos, tá? Só que o filme não leva para esse lado, não leva para uma mulher que está em depressão, leva para uma mulher completamente desconectada da vida, que não nasceu para ser mãe. Que não nasceu para ser mãe, que o negócio dela são as armas e toda a excitação que ela sente com armas e pipipipopopó, tá? Aí perdeu todo um gancho legal de ser trabalhado, né? E perdeu. Jogou no lixo. Banalizou a situação. Exatamente. Como se ela tivesse ido embora porque ela não é uma boa mãe. Exato, porque ela não queria ser mãe. Só que, claramente, assim, pra mim, eu fiquei mais em paz de pensar que ela foi embora justamente por conta da depressão, porque ela não ia sustentar aquilo e porque ela não teria acesso a tratamento. Eu não tive essa leitura. Pra mim, ela não estava deprimida e ela foi embora simplesmente porque ela entregou todo mundo
E ela sabia que se ela ficasse ali, ela ia ter que ficar com o militar. Mas não entregou depois? Então ela fugia. Ou não? Não, ela entrega, ela tem a filha, ela tem a filha, ela vai fazer mais um dos atos. Nesse ato ela é presa, quem prende ela é o militar, que depois a gente vai descobrir que é o pai da menina, que não faz o menor sentido. Aí ele oferece pra ela um programa de proteção se ela entregasse todo mundo. Aí ela entrega todo mundo, tanto que tem uma galera que é morta. E ele vai morar com ela vai morar com ele. É verdade. Só que ela não quer ficar com ele e ela vai embora, ela foge, né? Então assim, eu não consigo tá entender certo. que ela tava deprimida. É verdade. Eu acho que foi só ali o que era mais fácil pra ela. Ela tinha outras prioridades. Exato. Que foi mais fácil. Sim, Então, acho que o filme não trabalhou a depressão. Faz sentido. Acho que tem esse ponto. Fica a sua interpretação. Talvez você consiga enxergar que ela estava deprimida. Talvez você não consiga enxergar isso. O filme não deixa claro. O outro ponto é o vício do personagem Leonardo DiCaprio, né? Então ele passa o filme inteiro. Eu posso contar nos dedos quantas cenas ele não está fumando alguma coisa ou bebendo alguma coisa. Ai, me incomoda. Que me deu uma agonia. Até porque ele é muito bom ator e ele entra no personagem e ele me dá um ar. E aí, quando tá nessa cena que a Emira falou que irritou ela, eu não lembro a senha. Ele fala, eu passei 16 anos, ou sei lá, mais 16 anos, fritando meu cérebro com tudo drogas ilícitas e álcool, e eu não consigo me lembrar de mais nada. E é real isso, tá, gente? Pessoas que usam substâncias... Principalmente a maconha. E remédios controlados também. Sim. Por muito tempo, né? Benzodiazepínicos. Sim, mais sim. especificamente. Remédios controlados sem acompanhamento médico. Sim, exatamente. Né? Usam de forma de dependência, né? Não Exato. com os médicos ali adequando dose e verificando as coisas. Exatamente. Pessoas que abusam de substâncias, né? Inclusive essas que seriam controladas, e eventualmente começam a ter realmente dificuldades de memória, dificuldades de aprendizado, dificuldades para fazer coisas do dia a dia. Elas começam a ficar mais lentas, começam a perder mesmo capacidade cognitiva. Tá? Então não é chatice. Vou falar de novo, falei isso em algum outro vídeo. A gente não é chata quando a gente fica falando pra vocês tomarem cuidado com isso. É porque a gente tem muitos estudos e tem muitos casos clínicos nos mostrando as consequências desse uso, desse abuso. Né? Não seria um problema se não trouxesse prejuízos. Exato. Então não é moralismo. Não. É realidade. É tomar cuidado. Tá? E ele usa claramente essas substâncias para lidar com essa ansiedade, com esse medo que ele vive de ser encontrado, da filha ser encontrada. Então é uma forma dele muito disfuncional de lidar com todas essas emoções que ele tem. Tanto que no final do filme, quando ele vai conversar com ela, entregar a carta da mãe, que já acabou tudo, sei lá, as pessoas morreram todas e tudo mais, e eles estão de fato seguros. Ele já tá com uma aparência muito melhor. Ele não tá mais sujo, ele não tá mais com aquela cara de desgrenhado, olheira, sabe? Cara de fedido. Embora esteja fumando, que parece ser um vape. Mas ele não tá bebendo, ele não parece estar chapado. Não parece estar sob influência o tempo inteiro de alguma coisa que tira ele do estado dele. Isso. Né? Exatamente. Bom, tem coisas inacreditáveis, tipo o militar tomar 2 tiros no pescoço, no rosto. Sofrer um acidente de carro. E sobreviver, né? Tem a questão lá do grupo que ele queria participar, né? De que era contra relações interraciais. Tem muito a ver com o que a gente falou no último vídeo. Do lado sombrio do ser humano, das pessoas acharem que existem pessoas melhores do que outras e que matar alguém é possível em função desse ideal de limpar a sociedade. Isso não faz o menor sentido. Eu não acho que tem uma crítica explícita a esse comportamento. Para mim, o filme igualou os dois movimentos, seja o professor de karatê salvando pessoas, Imigrantes, né? Os imigrantes, seja o tal, né, grupo ali antirracial. Parece que são a mesma coisa, parece que são pessoas muito
obsessivas por uma causa e não são. A gente tá falando uma causa de proteção, outra causa de extermínio e elas não podem ser comparadas. E o nome do filme é isso, né? Uma batalha após a outra. Várias vezes eles repetem isso, o professor de karatê fala isso. Então, assim, um desserviço completo, com uma história horrorosa. Porque, assim, você até poderia igualar, mas fazer um negócio menos bobo, né? Menos absurdo. Então, não tem crítica, pelo contrário, tá igualando movimentos completamente diferentes. E, assim, uma história... Blá. Dá o foco nas coisas erradas, parece, sei lá. Sim. Dá o foco no que era só pra realmente ser um filme que ia vender. Exato. Então... E você? Achou que esse filme mereceu ganhar o Oscar? Você conseguiu assistir até o final? Você achou que você assistiu 5 horas ou só 2 horas e meia? Conta pra gente aqui, tá? Checa se você tá inscrito no canal. Todo sábado a gente tem vídeo analisando um filme. Eventualmente a gente tem shorts analisando... Bom, a gente ainda está analisando The Pitt. Se você gosta da série The Pitt, geralmente domingo sai vídeo sobre o episódio da quinta-feira, tá? Eu acho que ainda faltam 3 ou 4 episódios, então quando sair esse vídeo ainda tá tendo análise do The Pitt. Geralmente sai domingo, se não sai domingo, sai segunda-feira. Então, só pra você saber, análise de filme em vídeo longo, análise de série em shorts, pra você poder entender melhor sobre o funcionamento e sobre a análise que a gente faz baseado em todo o nosso conhecimento de psicologia, em psicologia baseada em evidências sobre o funcionamento humano, tá bom? Sim. Então, sábado que vem estamos por aqui de novo e até lá. Até!